Então, gente, continuando a partir daqui, o que eu pretendo fazer? Primeiro que quando eu sair, né, dessa reunião, desse feedback, desse puxão de orelha, desse Exu, né, que eu não quero verdadeiramente nem saber se era Exu ou não. De qualquer forma, para mim ele está totalmente errado. Como eu já falei para vocês, eu falo, né, o que eu devo falar. Eu acho que uma entidade que tem uma previsão suficientemente forte para que ele tenha um preconceito tão bobo, que é o preconceito de gênero, faz com que eu comece a achar que eu sou mais evoluído do que até uma entidade. É isso? Porque ainda hoje, em 2021, nós ainda temos entidades presas à questão de gênero. É complicado, né? Aí vocês podem me dizer que a Umbanda não é assim, que existem muitas casas, inclusive celebridades da Umbanda, que estão no YouTube, estão cada vez mais divulgando, né, disseminando que isso é um total absurdo. Mas, enfim, eu não consigo entender por que a espiritualidade me permitiu aquilo ali, passar por esse papel, né? Já não é a primeira vez que eu passo por uma humilhação, seguindo é, algo que eu tinha que fazer para a espiritualidade. Essa foi a segunda vez. A primeira vez eu ouvi piadinha homofóbica de um bar que eu tive que passar. Quem me conhece sabe que eu odeio bares, né? Eu odeio qualquer lugar que tenha reunião de homens. Porque onde tem reunião de homens, onde tem muitos homens reunidos, tem machismo, tem homofobia, tem piadinha escrachada, escandalosa sobre a sexualidade feminina, né? É, onde a mulher é falada e tratada como objeto, e isso não sei porquê, nunca consegui entender, isso me incomoda demais. Então, ainda assim eu fui, né, pra poder. Eu não engoli isso, não esqueci nem nunca vou esquecer. Fui buscar a cerveja de Xangô, porque eu já tinha corrido, né, bares, depósitos, e ali foi o único lugar que eu achei e eu tive que ouvir piadinha, não direcionada pra mim, tá, gente, mas o rapaz estava falando sobre um caso em que ele estava sendo homofóbico e com certeza deve ter falado muito mais sobre isso em relação a um outro gay, né? Não vale aqui mencionar qual é a história que ele estava contando, mas daí eu já comecei a criar, sabe, uma. Peraí. As entidades, tudo bem, elas não vão fazer com que. Eu acho que eu já fiz até um vídeo aqui pra vocês. As entidades não vão fazer com que o seu mundo vire maravilhas. Mas elas não têm a possibilidade mínima de permitir que você não passe por uma humilhação dessa. Você estando ali para poder buscar algo para eles. Ah, você tá ali. Isso é uma prova de fé. Gente, para eu ter provas de fé em que eu vou ser humilhado constantemente, não se diferencia nada de quando eu era humilhado na minha infância e na minha adolescência. Então, para que eu vou estar numa religião? Para que eu vou estar abrindo mão de coisas que eu quero? Porque quem me conhece sabe que eu estou abrindo mão de muita coisa que eu quero. Sabe que eu deixei de lado muito egoísmo, por assim dizer, que eu construí. Não é um egoísmo, é um olhar para mim mesmo, sempre, geralmente em primeiro lugar. Então, por exemplo, quando eu queria uma tinta de cabelo, eu ia lá e comprava. Quando eu queria um creme de cabelo, eu ia lá e comprava. Vocês estão vendo aqui, ó, o quanto de cabelo branco. É, realmente, gente, eu tenho já 31 anos, mas desde uns 11 anos eu já tenho cabelo branco. Então eu tô deixando de fazer muita coisa, seguindo, né, os conselhos da espiritualidade. E pra vocês isso pode ser pouca coisa, tá, gente? Mas pra mim, além da minha vaidade tá sendo afetada, também é afetada, eu não digo a vaidade, a autoestima, tá, gente? Isso me incomoda de certa forma. Mas o que me incomoda em si não é só isso, é uma série de fatores, né? Eu tô deixando de comprar coisas pra mim, eu tô deixando de me cuidar fisicamente, esteticamente, eu tô deixando de fazer. Eu tô deixando pensamentos meio arraigados que pra espiritualidade é algo negativo pra poder, sabe? Não colher pontos com eles, mas pelo menos de alguma forma me sentir de alguma forma acolhido, me sentir de alguma forma respaldado, me sentir de alguma forma querido, por que não dizer? Para que a minha vida verdadeiramente melhore, mas pelo que eu tô vendo, eu só tô colhendo humilhação.
A espiritualidade não tinha... Você pode me dizer que essa foi uma forma da eu já refleti sobre isso. Da espiritualidade me dizer, assim como Dona Padilha já havia dito, incorporada para outra pessoa, que eu não tenho necessidade de casa, eu não tenho necessidade de paredes. E eu vejo que isso é muito verídico. Eu não nasci para seguir ninguém. Eu não nasci para seguir principalmente homens. Eu não tolero, eu odeio essa ideia de ser subordinado a homem. Só o fato de ver no vídeo, nessa gira isso não ocorreu, né? Mas só o fato de ver no vídeo pessoas se curvando para um encarnado como ela, isso ali já me incomodou profundamente, principalmente pelo fator de ser um homem. Então eu não nasci para ser guiado por homens. Então, enfim, a partir daí o que eu pretendo fazer? Seguir a minha ideia inicial, que é de espiritualidade independente. Para quem não conhece a espiritualidade independente, acho que eu já falei no outro vídeo. Se eu falei, mesmo assim eu vou falar de novo, porque eu já não me recordo. Agora estou sentindo menos vibração, então acho que eu consigo falar. A espiritualidade independente, ela faz com que você consiga colher de outras religiões, ou até sem ser de outras religiões, mas fatores, vivências, realidades, práticas que você tenha para você, que faz bem ao seu coração, que faz bem para sua alma. Então, ela vai fazer com que você colha outras vivências, outras realidades e junte para formar a sua religião. Eu não digo religião, tá, gente? Porque religião hoje eu vejo como sendo algo que arraiga, que prende, que limita o homem. Mas faz com que basicamente você tenha uma vivência, uma forma de vida, né? Baseada no que você verdadeiramente acredita. E não em uma série de regrinhas baseadas no que outras pessoas criaram, ou entidades, ou seja lá o que for. Então, a partir de hoje, talvez eu siga a espiritualidade independente, né? Pretendo continuar trabalhando com as entidades da Umbanda? Não sei. Eu não sei se depois disso... Sabe quando você sente como se tivesse uma tranca? Como se tivesse algo trancado dentro de você e você não consegue definir? Então eu não sei se verdadeiramente eu vou conseguir continuar incorporando. Se eu conseguir continuar incorporando, eu não sei se eu vou querer continuar incorporando. Mas se for o caso, se eu continuar acreditando na espiritualidade, o que eu tô achando muito duvidoso e muito difícil, dado tudo que tem ocorrido comigo, vai ser de uma maneira independente. Ah, você nunca mais vai visitar casas, terreiro de Umbanda? Ontem eu disse que não. Hoje de manhã eu acordei me dizendo que não. Agora gravando aqui pra vocês, um pouco antes de gravar pra vocês, enquanto eu escovava os dentes, vocês não têm noção. Eu converso muito com a espiritualidade, converso muito com a minha intuição, converso muito comigo mesmo. A ponto de ver o que é melindre meu e até onde realmente o meu sentimento, o meu orgulho, a minha vaidade, seja como vocês queiram chamar, eu chamo de o meu eu, né? A minha essência. Até onde foi magoada, foi traída. Traída não, porque eu já devia esperar algo assim, né? Mas até onde foi magoada mesmo, a minha essência. Então, se eu vier a visitar alguma casa, vai ser com uma dirigente mulher. Do gênero feminino, ou que seja uma trans, uma mulher trans. Agora, com homem, eu não quero mais saber de nada. Mesmo que não tenha essa questão de um dirigente homem ter essa restrição em relação a homem incorporar pombogira, porque não passa de um machismo. Pode vir qualquer porra de dirigente de Umbanda querer me falar de caralho de fundamento, me explicar de onde vem isso. Não tem explicação a não ser um machismo. Porque se uma mulher pode incorporar entidade de polo masculino, por que uma... Porra, é inferior? É vergonhoso? Ah, porque vai rebolar? Padilha não vem. Não incorpora em mim e não vem rebolando. Padilha quase não dança. Padilha não fala fino. As pessoas que tiveram a oportunidade de vê-la falando me diz que ela fala de uma maneira diferente, né? Ela é mais...
eu não vou dizer comedida, mas ela é mais fina, né? Ela fala diferente, há momentos em que ela fala com um toque meio espanhol, castelhano, né? Eu não sei porque eu não lembro, né? Ela me apaga total quando ela vem, né? Total não, eu lembro de uma ou duas coisas, mas ela me apaga muito. Talvez para eu não ter dúvidas de que ela realmente está ali, ou talvez porque ela é tão forte que realmente ela me apaga, mas enfim. Ela não faz nada que faça com que eu me envergonhe. Pra vocês terem noção, Padilha nem quase dança. Talvez eu acho que seja mais por questão dela do que minha mesmo. Padilha eu tenho certeza que. Eu não posso dizer certeza, né? Eu não tenho mais certeza de nada. Mas acredito eu que Padilha não vai querer usar uma roupa feminina porque ela sabe que isso vai me incomodar. Ela sabe que eu não vejo necessidade disso. Ela sabe que para trabalhar com a saia espiritual dela, não necessariamente ela vai ter que ter uma saia física para poder trabalhar. Assim como ela não me força a beber. Eu não sei se até o momento ela não sentiu necessidade de beber, se ela respeita o fato de que eu não bebo, se ela não tem necessidade realmente, eu não sei. Mas ela não faz nada que me desabone. Até o momento eu não tenho nada a dizer que tenha feito com que eu tenha me envergonhado de incorporar Dona Padilha, nem Dona Tata, né? Dona Tata veio menos. Então, sabe, não existem motivos palpáveis. E olha que eu já vi muito homem incorporado de pombogira, né? Na casa que eu frequentava, eu vi um homem incorporado de pombogira feminino total. Feminino total. E aquele homem desincorporado, de nada ele tem feminino. Então não existe motivos. Nenhum dirigente vai conseguir vir até mim e me convencer da explicação de que um homem tem como sendo vergonhoso incorporar uma entidade do polo feminino e a mulher não tem nenhum problema em relação a isso. Daí você já entende que é machismo, gente. Não tem outra explicação, é machismo. Machismo esse vindo talvez ou do homem ou da questão de ser da própria religião, né, que veio do catolicismo. E por último e não menos importante, Guilherme, por que você não continua então visitando outras casas, né, que são do gênero, são de mulheres do gênero feminino? Não dá, gente. Não dá porque eu vibro demais. Eu fico com vergonha, né, disso. Eu até me arrependo muito de ter falado que o médio ele consegue simplesmente não incorporar, né? Ele consegue ir numa assistência, visitar uma gira sem incorporar. Não consegue, gente. Eu posso dizer pra vocês, olha, eu sou uma pessoa muito racional. Quem me conhece sabe disso. É muito difícil sintonizar, mas parece que cada vez que eu incorporo, mais fácil a sintonia é, né? Então eu não consigo mais me controlar. Eu conseguiria talvez sim, se eu não focasse nos pontos, mas como é que você vai para uma casa, você não vai ouvir os pontos, e tem pontos que principalmente, meu Deus do céu, parece que eles vêm dos pés à cabeça te fazendo vibrar inteiro. Não ainda externamente, a se mostrar externamente, mas parece que faz você vibrar por dentro. Parece que a sua carne por dentro do seu corpo está vibrando. Então eu não tenho porque a forma de mediunidade que eu tenho de corporação não tem como disfarçar. Então eu passaria vergonha, né, se for uma casa que tenha que não tenha a possibilidade de você incorporar. Enfim, por último, né, pretendo visitar alguma outra casa? Não pretendo. Talvez se eu vier a visitar é uma casa em que eu já sei que a minha pombagira não vai ser mal recebida. É uma casa que é traçada, né? Eu vim refletindo muito sobre isso, né? Eu vim refletindo não, é como se algo me dissesse assim: você fica com essa palhaçada de não querer, de querer umbanda pura, de umbanda pura. Olha o que a umbanda pura tem lhe trazido, né? Você tem aquele problema de corte, eu tenho um problema muito grande, ainda tenho esse problema de corte, né, de animais grandes, mas aí eu comecei a refletir se vale a pena ter esse problema tão grande com o corte e sendo o mais ridículo possível, mas palavras que eu encontrei aqui agora para conversar com vocês, ter a minha alma, a minha essência cortada, né?
Verdadeiramente ontem eu me senti muito mal mesmo, gente. Muito mal mesmo. Depois que aquele Exu falou comigo, a minha vontade era de sair. Eu só não saí porque algo me disse, você vai deixar ela sozinha que era minha irmã, né? Eu falei pra ela que eu queria sair dali, a minha esperança era que realmente, verdadeiramente nós tivéssemos ido embora dali, mas não foi o que aconteceu. Eu tive que ficar até o final, eu tive que engolir, eu tive que abraçar o Ogum dele, não sentindo mais nada, não sentindo nem certeza de que aquilo ali era o Ogum mesmo. Então, não pretendo frequentar, né? Se eu vier a frequentar no sentido de visitar, não vou ter essa palhaçada mais de ser um banda traçado ou não. Vai ser uma dirigente do sexo feminino. Essa casa que eu mencionei pra vocês, que é a única que por um primeiro momento talvez eu venha visitar, é traçado, tem corte, né? Não existe uso de vestimenta com cores, mas há cortes, né? Eu não sei se é uma vez ao ano ou se é de tempos em tempos, há cortes, mas eu não vou mais me prender a isso. Porque eu tenho me prendido tanto a isso que eu só tenho tido decepção, só tenho tido corte na minha vida, corte na minha essência, corte em tudo que eu tenho como verdade, corte até, tá me impactando até e eu acreditar que a espiritualidade realmente está do meu lado. Porque se eles realmente estão do meu lado, como assim eles não vão saber de coisas que vão me ferir profundamente? Que religião é essa? Que fé é essa? Religião não. Aí eu já coloco fé, né? Que fé é essa que faz com que você se sinta humilhado? Como eu já falei anteriormente, eu não tenho esperança de que a religião, a fé, ou seja o que for, vai fazer com que a minha vida seja maravilhas. Mas a humilhação não tem necessidade, né? Não tem fé, não tem ganho que faça com que você esqueça isso. E isso é algo que eu nunca vou esquecer. Assim como o que aconteceu quando eu buscava servir de Xangô, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer o rosto desse médium, nunca vou esquecer as falas desse tranca-rua, nunca vou esquecer o fato de que o outro tranca-rua fez de tudo para poder trazer a Padilha, depois Mulambo, depois ele cantou pra Tata Mulambo, olhando pra mim. Ele ria pra mim, ele me ofereceu bebida para poder potencializar aquela ligação. Então eu só consigo pensar que com aquilo ali não é possível que era o médium ali querendo me humilhar, sabendo que aquilo ali já era uma regra da casa, que não poderia. Vocês estão me entendendo? Não é uma ligação com a pombogeira que eu busquei. Acontece de maneira natural, né? Tanto é que eu pensei, sinceramente, como a energia era tão densa, tão forte, e a entidade era tão masculina que eu pensei verdadeiramente que era um Exu, né, que estava ali. Enfim, eu acho verdadeiramente que nada que eu tenha feito faça com que eu mereça isso. Eu acho que o fato de eu estar buscando espiritualidade, estar abrindo mão de muita coisa para mim, de eu estar melhorando muito de acordo com o que a espiritualidade espera, faz com que, no mínimo, eu mereça respeito. No mínimo, eu mereço alguma outra forma da espiritualidade me mostrar. Se foi isso, né, que agora eu já nem sei, que eu tenho outra forma de vivenciar a minha espiritualidade, Não precisava ter sofrido essa humilhação, né? Havia outras formas, havia a mediunidade de sonho que eu também tenho, que me avisasse para eu não ir, do que eu ia passar ali. Não tem necessidade, não tem nada que justifique eu ter passado por aquela humilhação. Então, ainda mais com a Pombogira, né, que é uma entidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu ainda não sei nem se eu vou entender por que ela permitiu também que eu passasse aquilo, mesmo tendo um carinho tão grande por ela. Aí eu já também não sei se a Lauren está certa em relação ao que ela fala, né, que você confia na entidade, ela cria problemas para depois poder solucionar. Eu não, eu não sei se ela está certa em relação a isso, se tudo que eu tenho pensado, porque eu penso muito assim, eu não tenho aquela visão cristianizada, aquela visão, sabe, pura de que a entidade ela nunca vai fazer o mal, que ela não vai cobrar pelo mal que outro fez, mesmo que seja em outra vida. Eu não tenho essa ilusão de que a entidade, a Pombogira e o Exu fazem somente o bem. Eu já expliquei sobre isso para vocês em outro vídeo do que eu penso. Em outro vídeo em relação ao que eu penso, mas eu agora tô muito assim. Será mesmo que eles querem só meu bem? Será que eles não veem divertimento em ver o meu sofrimento, em ver
que eu tô me humilhando ali para servir de alguma forma a eles? Eu tenho me questionado muito sobre isso, não sei se eu vou conseguir respostas, mas meu posicionamento hoje é esse, né? Eu acho que como eu vim aqui falar pela Umbanda, mesmo não sendo... Eu acho que eu nunca cheguei a falar pra vocês que eu era um bandista em si, mas que eu tava vivenciando uma experiência na Umbanda, então eu me senti na obrigação de trazer isso pra vocês. Eu achei que foi uma forma de poder desabafar também, porque eu não tô conseguindo nem falar sobre isso com ninguém, porque só de falar sobre esse assunto com alguém parece que me envenena. Eu me sinto envenenado, é como se eu sentisse um amargor na minha boca, o meu corpo começa a sentir sensações horríveis, então eu não quero nem falar pra ninguém pessoalmente sobre isso, porque isso me impacta demais pra mim, né? O vídeo já tá enorme, eu acho que foi isso que eu queria trazer pra vocês. Pense muito bem em entrar para alguma religião, não falo somente da Umbanda, mas qualquer religião. Frequentem, visitem. Olha, pra vocês terem noção, eu visitava a casa que eu frequentava há 2 anos e ainda assim eu quebrei demais, demais a cara. Até então eu acreditava que a espiritualidade tinha permitido que eu entrasse ali para aprender algo. Hoje eu já não sei se foi mais algum truque, alguma pegadinha, alguma lição que eles achem que, né, que eu mereça, e em consequência disso eu tive que entrar e passar por algumas coisas ali. Mas ainda assim, nada que eu passei ali se igualou a esse único dia que eu fui visitar uma casa. Mas enfim, preste muita atenção nisso, pense muito bem. Não mergulhe de cabeça, não acreditem em qualquer religião, em qualquer crença sua, sem se questionar. Porque eu sou uma pessoa muito racional, eu me questiono muito e ainda assim olhem no que deu, né? E olhem assim no que ainda vai dar, se talvez eu conseguir continuar acreditando na espiritualidade. E é isso. Beijão pra quem estiver assistindo. Valeu, até o próximo vídeo. Se vocês tiverem sugestão de vídeo, né, pra eu trazer aqui pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre espiritualidade independente, se vocês quiserem saber mais sobre experiências da Umbanda, coisas que eu concorde, não concorde, tragam aqui na descrição não, nos comentários do vídeo, do canal. Beijão, até o próximo vídeo. Desculpem o gaguejar, desculpem as minhas falhas. Muitas vezes está falando talvez alguma coisa sem nexo, mas eu estou muito afetado pela vibração, que eu vou até sentir mais forte aqui. Beijão, até o próximo vídeo. Valeu, fui.